Olá, meus amigos e minhas amigas, estamos começando mais um programa A Hora do Encontro. A Hora do Encontro é esse nosso programa semanal, esse momento em que vamos conversar sobre as pesquisas que estão sendo realizadas dos mestrados em promoção da saúde, tecnologias limpas e gestão do conhecimento da Universidade Sesumar. Toda semana recebendo um convidado, uma convidada para um bate-papo informal, aproximando a ciência das pessoas, do dia a dia das pessoas, porque sempre são realizadas pesquisas aqui que podem contribuir para um mundo melhor. Nós não podemos e não precisamos pensar a ciência como algo distante de nós. Isso nós estamos vendo agora, nesse momento de pandemia, a importância da ciência e do conhecimento científico. Então hoje, para conversar com a gente, eu trago o Felipe Pereira Melo. Felipe é mestre em gestão do conhecimento. Ele tem um currículo bastante interessante, eu vou falar para vocês, mas antes disso, Felipe, eu quero agradecer e dizer do prazer de receber você aqui com a gente hoje. Olá, professora, muito obrigado pela oportunidade, é um prazer estar aqui com vocês, tratando um pouco desse conteúdo que é tão interessante e que tenho certeza que o pessoal vai gostar muito. Sim, porque nós vamos falar sobre o compartilhamento de conhecimento entre as unidades de inteligência e de segurança pública do Estado do Paraná. E o Felipe, pelo seu currículo, vocês vão ver que está muito preparado para isso. Ele é mestre em gestão do conhecimento nas organizações pela Unicesumar, ele é pesquisador da CAPES, ele é pós-graduando em gestão pública, professor dos cursos de formação de Escola Superior da Polícia Civil do Paraná e dos cursos de pós-graduação da Escola Superior de Polícia Civil. Além disso, é professor aqui no curso de Direito do Unicesumar e investigador da Polícia Civil do Paraná desde o ano de 2014. Então, vem falar para a gente de um tema, né, Felipe, que você tem amplo domínio. Verdade, professora. Na verdade, a gente nunca sabe tudo, né? A gente está num constante aprendizado. É interessante porque justamente quando nós pensamos em compartilhamento do conhecimento, ela é justamente um dos ramos, né? Um dos pilares da gestão do conhecimento em si, que é tão importante para as organizações, tanto públicas quanto privadas. Certo. Felipe, em primeiro lugar, eu gostaria de fazer uma pergunta que eu acho que é uma dúvida minha e talvez de muitos que estejam nos ouvindo. Quando a gente fala em serviço de inteligência, né, como é que funciona? Vamos pensar no Estado do Paraná. Como é que funciona o serviço de inteligência da polícia, né, na inteligência e segurança pública aqui? Vamos pensar no Brasil, primeiro, se há especificidades de Estado, diferenças, você coloca para a gente. Perfeito, professora. Bom, atividade de inteligência não é algo novo, né, visto que nós temos vários tratados, inclusive, de guerra a respeito da atividade de inteligência. Um dos mais famosos que nós temos é justamente a arte da guerra, de Sun Tzu, no qual ele fala sobre a importância de conhecer esse determinado inimigo. Nós temos também, como um dos maiores exponenciais, Alexandre o Grande, né, também conhecido como Alexandre da Macedônia, que utilizava técnicas operais de inteligência para fazer o recrutamento de fontes, né? Então, antes de se realizar um determinado ataque ou uma conquista a um determinado país, ele utilizava espiões, inclusive técnicas de entrevista, né? Técnicas de entrevista sendo uma técnica operacional de inteligência. Sempre convidava viajantes, né, que vinham do exterior, que conheciam esses outros países, e chamava justamente para esse diálogo, para essa entrevista, justamente perguntando o que ele viu, o que ele sentiu, quais as experiências dele, potenciais econômicos, potenciais hídricos, quem eram as pessoas mais importantes daquela localidade, enfim, com base em todas essas determinadas informações, ele conseguia formular para a sua tomada de decisão. E inteligência é justamente isso, você pensar, né, de uma forma a propiciar a melhor tomada de decisão para esse determinado gestor. No Brasil, a atividade de inteligência ela surge justamente em 1927, como uma fase embrionária, visto que ela se tratava justamente de uma inteligência de Estado. Se tratava de uma inteligência de Estado e uma inteligência de defesa, justamente porque ele procurava criar, avaliar aspectos justamente de países que poderiam ser potenciais inimigos, né? Visto que nós saímos
de uma Primeira Guerra Mundial, entre 1914 e 1918, naquele momento de grande conflito de interesses entre os Estados soberanos. A partir disso, a inteligência ela buscou justamente prever, né, esses determinados acontecimentos e justamente tentar entender a melhor forma de minimizar riscos até para a nação. Com o passar do tempo, né, nós percebemos que a inteligência ela começou a ter outros desafios. Isso tanto, mais uma vez repetindo, no âmbito público quanto no privado. Isso que após a segunda controle e da obtenção de informações, ela começou a ser utilizada também pelas organizações privadas. Então, é naquele momento que nós começamos a pensar a respeito da inteligência organizacional. E a inteligência organizacional justamente avaliando como as informações podem propiciar a melhor tomada de decisão, mas também esse potencial competitivo entre elas, né? Durante muito tempo, nós tivemos um período de pausa, né, digamos assim, na atividade de inteligência no Brasil, devido a termos saído de um período que é considerado, né, ditatorial, regime militar, e que com o passar do tempo isso acabou tendo que ser remodelado, né? Porque o que nós tínhamos antigamente era justamente uma inteligência de Estado forte. E a inteligência de Estado, ela visa justamente a proteção do Estado, né? Com a Constituição de 1988, foi indispensável que a inteligência fosse uma inteligência cidadã, justamente para a proteção da população. Então, é apenas no ano 2000 que nós teremos a criação, justamente, do Sistema Brasileiro de Inteligência, que é o SISBIN, como órgão central, a Agência Brasileira de Inteligência, e que justamente preservava essa característica de inteligência cidadã e tratando justamente dos princípios da administração pública, né? Então, justamente a legalidade, a imparcialidade, a moralidade, a publicidade e a economia processual. Nesse sentido, em 2001, nós temos a criação do SISP, que é o Subsistema de Inteligência de Segurança Pública, que é uma das derivações justamente do SISBIN, visto que quem entende de segurança pública são os órgãos de segurança pública. Então, nesse caso, repassando justamente, né, essa determinada competência de pensar em segurança pública para todas as polícias brasileiras. Então, nesse sentido, como órgão central, foi colocada a Secretaria Nacional de Segurança Pública. No Brasil, nós temos, né, conforme a nossa Constituição, nós temos várias polícias, né? Então, nós temos a questão da polícia judiciária, né, em âmbito federal exercida pela Polícia Federal e no âmbito estadual pela Polícia Civil. No âmbito das polícias militares, nós temos também essa divisão, né, nos estados, subdividindo ainda para bombeiros militares, nós temos a Polícia Rodoviária Federal e assim sucessivamente. Então, cada uma dessas determinadas estruturas desenvolve a sua inteligência buscando justamente esse repertório de conhecimentos que possa auxiliar justamente na tomada de decisões para que se tenha uma melhor segurança pública no Brasil. Agora, o que nós percebíamos é que, por vezes, esses órgãos, eles juntavam essa grande quantidade de informações, mas não compartilhavam. E esse é o grande prejuízo que nós temos, né? Esse controle exclusivo sobre a informação por determinado órgão. E a inteligência? Pode falar, professora. Não, acompanhando o seu pensamento, eu começo a pensar, então, que justamente a gestão do conhecimento, porque até então eu venho pensando, né? Por que o Felipe optou por um mestrado em gestão do conhecimento? Então, você agora fala disso, né, da importância de saber como conjugar todas essas informações. Mas nós estamos aqui hoje numa Hora do Encontro. A Hora do Encontro é esse programa semanal, o programa que traz para vocês as pesquisas que estão sendo desenvolvidas nos mestrados, no doutorado, em promoção da saúde, tecnologias limpas e gestão do conhecimento da Unicesumar. E hoje recebendo aqui o Felipe Pereira Melo. Felipe está nos falando sobre o compartilhamento do conhecimento entre as unidades de inteligência e de segurança pública no estado do Paraná. Então, Felipe, voltando, né, aquilo que eu até então vinha acompanhando o seu pensamento e pensando, ele escolheu gestão do conhecimento
tentando pensar por quê. Você dá aula do direito, né? Nós temos um mestrado em direito, inclusive na instituição, mas aí você toca bem na importância de saber, diríamos assim, o que fazer com esse montante de informações que os serviços de investigação e de inteligência foram acumulando. Inclusive, eu não sei se eu te corto, se faço uma pergunta fora, mas enfim, qual é a diferença entre a investigação e a inteligência? São diferentes ou, pelo que eu entendi, parece-me que são coisas diferentes? Perfeito, professora. É muito preciso justamente essa afirmação da senhora, visto que nós temos uma grande quantidade de informações hoje, né? Se calcula que, em média, nós recebemos uma grande a quantidade de informações que uma pessoa teria durante toda a sua vida, durante o período da Idade Média, em apenas um dia. Então, como lidar com todas essas informações, né? Afinal de contas, esse gestor, quando ele recebe toda essa grande quantidade de informações, como filtrar? E esse é o papel, justamente, da gestão do conhecimento. Transformar informações em conhecimento. E esse conhecimento, justamente, para que ele possa ser útil, né? Para que assim consiga se desenvolver a toda a organização. A atividade de inteligência, ela se difere de investigação e se difere também de espionagem, né? Nos filmes a gente está acostumado a ver os espiões, isso traz um grande charme, inclusive, né, pela cultura pop. A diferença entre inteligência e espionagem começa primeiramente porque a inteligência ela é ética, diferente da espionagem. A espionagem ela não tem nenhum critério ético ou moral, né? Ela se trata do roubo de informações. Não importa para que fim isso se destine. A inteligência não, ela tem um propósito definido e ela segue absolutamente o princípio da legalidade. Ela difere principalmente da investigação, porque na investigação ela está muito mais focada, a investigação, né, está muito mais focada justamente em obter autoria e materialidade. Ou seja, ela serve justamente para que você consiga obter indícios, que isso pode se tornar justamente provas, e isso ser útil para o processo penal. Ou seja, a investigação ela está focada justamente em saber quem cometeu determinado crime, por que ele cometeu esse determinado crime, e justamente que ele tenha essa sanção penal, essa responsabilização pelo ato que ele cometeu. A inteligência não. A inteligência ela não visa obter essa determinada prova, porque ela serve para tomada de decisão. Ou seja, ela até pode contribuir para o inquérito policial, mas ela não tem, esse não é o seu principal objetivo. Em 2014, nós tivemos a mudança na Doutrina Nacional de Inteligência e de Segurança Pública. E, em 2014, foi criada a possibilidade do relatório técnico, o famoso RT. E esse relatório técnico, ele visa assessorar justamente o inquérito policial, ou seja, a informação, o conhecimento que é produzido também pode ser prova, embora não seja o seu principal objetivo. Porque, como eu já disse, o objetivo principal da inteligência é assessorar na tomada de decisão, enquanto que na investigação ela está focada justamente em autoria e materialidade. Eu costumo comparar bastante com a questão de um jogo de xadrez. Enquanto a investigação seria um jogo de xadrez tradicional, um contra o outro, né? Você contra aquela determinada pessoa que está jogando contra você exclusivamente, né? Então, de uma forma bem tradicional. A inteligência ela seria como se fosse um xadrez polonês, né? O famoso xadrez para três, onde você tem vários personagens atuando no mesmo cenário. E que se eu me dedicar exclusivamente a um determinado adversário, eu vou estar enfraquecendo a minha estrutura e vou estar propiciando que o outro adversário ele tome terreno. Então, nesse caso, a inteligência ela tem um aspecto muito mais global de pensar em segurança pública, visto que ela não visa somente um objetivo específico, mas sim vários de uma forma conjunta, partindo, inclusive, né, da teoria da complexidade de Mohan. Felipe, você concluiu o mestrado em 2020,
finalizou o ano passado, certo? Então, o mestrado em gestão do conhecimento é um mestrado interdisciplinar. O Felipe é da área do direito, né? Graduado em direito, professor do direito aqui do Unicesumar, certamente teve colegas de distintas áreas também, não é? Porque, como eu disse, é um mestrado interdisciplinar, a coordenadora é a doutora Eli, né? Eli Miti Massuda, e é uma oportunidade, portanto, de aprofundamento do conhecimento, e eu acredito que tenha sido muito válido para você, como a gente muitas vezes as pessoas falam, eu acho que eu não vou fazer mestrado porque eu não quero dar aula. Há uma ideia equivocada das pessoas quanto a isso, porque as possibilidades do mestrado são muitas, né? A docência é apenas uma delas. Você diria que ao concluir o mestrado, você foi aquela pessoa que pensou assim, não, realmente valeu a pena sair mudado, sair modificado nessa travessia do conhecimento? O que você me fala em relação às suas aspirações iniciais e quando você concluiu o trabalho? Perfeito, professora. O mestrado ele sempre foi um grande sonho para mim, visto que conseguir, né, aprender de uma forma mais profunda um determinado conteúdo, você encontrar soluções para um problema que você estava vivendo, ele é uma oportunidade muito singular. Durante o período que eu atuei na atividade de inteligência de segurança pública, foi onde eu percebi esse grande problema, que era justamente essa falta de compartilhamento de conhecimentos entre os órgãos de inteligência e segurança pública. E para responder essa pergunta, esse problema que nós tínhamos foi justamente a gestão do conhecimento que me auxiliou. Então, para aqueles que ficam pensando, né, será que eu devo fazer, será que eu não devo fazer, mas eu não quero a vocês, eu recomendo de uma forma absoluta, porque o programa de stricto sensu, ele não visa somente, né, a formação da docência para o ensino superior, ela vai muito mais do que isso, mas principalmente aprender a pesquisar. É muito comum durante as nossas graduações, né, que nós não tenhamos um olhar mais focado na pesquisa. Em geral, as graduações elas são focadas para formar o indivíduo para o mercado de trabalho. E uma pós-graduação stricto sensu, ela justamente proporciona que você tenha a capacidade de pesquisa. E você tendo a capacidade de pesquisa, você justamente se torna uma pessoa até mesmo autodidata nesse sentido, né, de buscar o conhecimento. Eu não apenas espero aquilo que está sendo me passado, mas eu vou atrás, eu vou encontrar as soluções para o que tiver que acontecer, né, para as situações emergentes, etc. Então, sem dúvida, é algo fantástico e que eu super recomendo a todos. Eu gostaria também, Felipe é mestre em gestão do conhecimento, concluiu o mestrado ano passado, aqui no mestrado em gestão do conhecimento do Unicesumar. Eu gostaria, Felipe, nisso que você colocou, ressaltar que realmente, quando a gente está na graduação, a gente está absorvendo o que outros pesquisaram, o que outros escreveram, não é? Então, o mestrado, e evidentemente isso se torna tão mais potente no doutorado, é o momento de nós contribuirmos para essa formação de conhecimento para a nossa área, né? E isso eu acho que é bastante importante. Num momento como que nós vivemos, em que as coisas são tão plurais, né? Essa transição também interdisciplinar é bastante importante, né? Quer dizer, um mestrado interdisciplinar, você teve professores de diferentes formações, né? E isso deve ter sido também uma experiência muito gratificante para você. Perfeito, professora. Muitas vezes, nos problemas que nós enfrentamos no dia a dia, ele não segue uma característica linear, né? Em que apenas uma resposta vai solucionar todos os seus problemas. E é justamente essa característica da interdisciplinaridade, porque você pensar sobre esse problema sobre diferentes perspectivas. E justamente nesse programa de mestrado, ele trouxe essa característica, né? Eu pensar sobre diferentes óticas. Então, nós tínhamos professores que eram administradores, professores da área
de exatas, professores da área, inclusive computacional, e todos pensando em conjunto a respeito desse determinado problema. E da área de educação também, né? Perfeito. Você tinha muitos da área de educação, a professora Leli, por exemplo, que é da área da economia, são múltiplos olhares, né? Exatamente. Um dos que para mim foi marcante foi justamente quando nós começamos a pensar em inteligência artificial voltada à segurança pública, que é justamente algo que para mim ainda não estava muito claro. E quando nós pensamos sobre isso no programa de mestrado e que professores justamente de formações diversas vêm discutir junto essas determinadas questões, a riqueza é incomensurável. Eu acho que hoje o momento pede. O mundo é muito complexo e a complexidade, né? Há um filósofo francês, eu gosto de lembrá-lo, Edgar Morin, que fala nesse paradigma da complexidade. Essa complexidade, ela não pode mais ser alcançada unitariamente, um único sujeito, um único olhar, né? Daí a grande importância do mestrado, assim como o mestrado em promoção da saúde, que também é interdisciplinar, de tecnologias limpas, tem sido essa uma característica do stricto sensu do Unicesumar. Isso é realmente muito importante. Felipe, nós estamos assim chegando no final do nosso programa. Esse é um programa curtinho, onde a gente lança aqui as pesquisas que foram desenvolvidas e acho que é importante que sejam conhecidas. Eu gostaria de, nesses momentos finais, que você nos dissesse, assim, como que você entende que a pesquisa na academia, portanto, nos programas de mestrado e doutorado, pode efetivamente contribuir para a melhoria dos serviços prestados pela segurança pública no estado do Paraná, no Brasil em geral. Ou seja, como é que a ciência entra aí como uma ferramenta importante para melhorar a segurança pública? Perfeito, professora. Eu começaria dizendo que, primeiramente, a ciência, como ela é um conjunto de métodos, são esses justamente métodos que irão proporcionar que se tenha justamente um conhecimento científico a respeito de um determinado tema. Isso possibilita que todo esse processo empírico que é vivenciado pelos agentes, ele se consolide também de uma forma mais aprimorada. Ou seja, quando você realiza essas determinadas pesquisas, você evidencia determinados problemas e esses problemas justamente são pensados de uma forma global a fim de que se torne possível obter soluções. Essas determinadas soluções justamente visam auxiliar nas políticas públicas para que esses determinados gestores consigam construir uma segurança de mais qualidade, seja no Paraná ou no resto do Brasil. Certo. Bem, nós estamos aqui hoje conversando com o Felipe Pereira Melo, que é mestre em gestão do conhecimento, um mestrado recém-concluído, finalizou o ano passado aqui no programa de mestrado em gestão do conhecimento, que é do Unicesumar. Eu me confundia falando em promoção da saúde, porque eu sou professora da promoção da saúde e também de tecnologias limpas, então estamos aí trazendo hoje como convidado um dos nossos ex-alunos, mas agora também colega, porque é professor do curso de Direito, falando para a gente sobre a gestão do conhecimento na segurança pública do Paraná, do Brasil, de um modo geral. O compartilhamento desse conhecimento, falando da importância, porque para quem esteve nos acompanhando, o Felipe falou muito sobre a quantidade. Eu achei interessante, porque eu sou historiadora, você citou a Idade Média como um momento em que hoje nós temos muito mais volume de informação do que jamais pensaríamos, né? Daí a importância tão grande de um programa como esse. Eu quero agradecer, Felipe, a sua participação, dizer que foi um prazer tê-lo aqui, agradecer também a professora Viviane, que foi quem intermediou, né, a nossa conversa, quando eu disse para ela que precisava de um convidado, alguém que viesse falar de uma coisa bacana, ela indicou você. Você foi orientado pela professora Regiane Sartori, é isso? A professora Regiane Sartori, ela foi minha co-orientadora, né? E o meu orientador foi justamente o professor Arthur Urbia. Então quem orientou você foi o professor Arthur?
E a professora Viviane, certo. Então, eu estava entendendo que o professor Arthur era o coorientador, mas então é o contrário. Bom, então nós tivemos aqui o grato prazer, a satisfação de conversar com o Felipe para falar para a gente de gestão do conhecimento. Você que esteve aqui nos acompanhando, na próxima semana, nesse mesmo horário, estaremos de volta, trazendo sempre convidados que têm algo a dizer. E dizer ancorado na ciência, na pesquisa e não nos achismos que tem tanto pululado, né? Pululado por aí. Eu acho que é importante a gente reforçar cada vez mais. Estamos vivendo um momento de muita complexidade, estamos vivendo um momento de muita dor, né? A pandemia nos jogou assim, não é, Felipe? Numa situação. E o que pode nos salvar? O conhecimento, a ciência. Perfeito, professora, exatamente. O conhecimento, ele é indiscutivelmente a maior arma que nós temos em toda a humanidade, né? Certo. Então, eu agradeço mais uma vez a sua presença, estamos aqui sempre à disposição quando tiver mais temas interessantes que possa discutir com a gente. Você que esteve conosco, muito obrigado e até a próxima semana. Tchau, tchau.